A gente vai conversar agora com o secretário de Segurança Pública do Estado, está aqui no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícia da Manhã. Bom dia, Aline. Já que a gente estava falando desse tema, então, de segurança pública, nós temos muitas ações que vêm sendo desenvolvidas, secretário, exatamente para combater essas articulações, essas organizações criminosas. A mais recente delas está sendo realizada na região norte do Piauí, mais especificamente em Parnaíba, onde uma equipe organizada, vários profissionais estão lá para poder tentar debelar essa que é uma situação diferente do que costumava viver Parnaíba e região, né? Como que está agora nesse momento? O que foi identificado e por que essas facções criminosas estão agindo tanto na região norte? Bom dia, Aline. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Lá em Parnaíba, nós temos uma força integrada de combate ao crime organizado. É uma ação que é integrada com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, lá tem Polícia Militar e Polícia Civil. O objetivo é combater o crime organizado. E Parnaíba desenvolveu-se nos últimos anos muito, né? Então, a gente recebeu um número de pessoas maior. Parnaíba hoje é um polo de desenvolvimento, o governador tem investido muito em, futuramente nós vamos ter o Porto, a ZPE. E quando você tem o desenvolvimento, infelizmente você também tem a parte negativa do desenvolvimento. O maior número de pessoas estão indo para lá e isso faz com que o consumo de drogas aumente e isso acaba gerando um interesse por parte das organizações criminosas. Principalmente porque Parnaíba vai ser uma região portuária e ela é a capital ali da Rota das Emoções, Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba, Barra Grande, Jericoacoara, onde além da população local, você tem muitos turistas. Então o tráfico de drogas lá é forte, porque alguns turistas, infelizmente, além de vir descansar, eles acabam consumindo. Então há um interesse econômico por parte dessas organizações. Você está vendo aí o trabalho do DENARC, um traficante ter 170 mil, é muito dinheiro, né? Você vê que é uma ação, é uma operação lucrativa do ponto de vista financeiro para as organizações. Então, a gente está lá articulado, tem policiais federais, policiais rodoviários, civis e militares, e a gente está agora atuando muito forte lá, junto com o superintendente Franco da Polícia Federal. A gente foi lá na quinta-feira passada e a gente vai continuar indo, discutindo, reforçando o time, investindo em tecnologia. A gente está discutindo aí principalmente sistemas de monitoramento, para a gente tentar debelar essas organizações criminosas que estão lá no litoral. O senhor lembrou que vai ser uma região portuária e, inclusive, existem muitos traficantes também e também pessoas que usam a rota do mar mesmo, por meio dos barcos clandestinos, navios clandestinos, também para fazer esse transporte ilegal de mercadorias, seja de drogas ou de mercadorias ilegais, como cigarro, por exemplo, já foi muita coisa apreendida. Então, existe também uma parceria com a Marinha? Com certeza. Na verdade, a nossa preocupação, a gente já vem até discutindo, esse fluxo de barcos, né? Então, a gente tem, por exemplo, dimensão de uma rota que vem lá da América do Sul, lá do Caribe, que vem para cá trazendo cigarros contrabandeados, né? Ali a região de Bitupitá, de Barra Grande. Então, isso tudo nos preocupa e a gente tem discutido com a Marinha. Em breve, a Marinha vai ter que reforçar, né, com a operação de fato do porto. Esse fluxo vai aumentar. Então, na verdade, a gente está integrado. Então, a força integrada, está aí o nome. E, principalmente, o Ministério da Justiça tem dado todas as condições com o aporte financeiro, principalmente pagamento de diárias aos policiais, porque a gente leva policiais, para vocês terem ideia. Então, o que eu fico? Nós temos os policiais lá da região. A gente já aumentou em 150 o número de policiais militares, aumentamos em 5 o número de delegados. Mas, além disso, a gente desloca uma força extra. Então, a FICO é uma força extra, que é essa que foi designada cada polícia coloca um elemento lá para pensar diariamente no combate ao crime organizado. Falando em crime organizado, a gente tem visto muitos assassinatos, né? São muitas mortes de pessoas envolvidas com a criminalidade e muitos deles são integrantes dessas facções criminosas.
No entanto, essa guerra que é travada entre esses grupos também afeta diretamente a população. Tem pessoas que já foram vítimas de troca de balas no meio do fogo cruzado, moradores próximos, então, moradores das regiões dominadas por essas facções. E existem gangues, a palavra é essa mesmo, instaladas, e que por mais que se faça uma operação, por cima de operação, elas continuam se achando muito fortes, né, para fazerem essas atuações. Aqui na capital isso acontece muito. Lá no litoral vocês estão com esse tipo de atuação, e aqui, para esse combate, já foi reforçado? Existe um plano diferente para a atuação, para evitar esse tipo de ação? Olha, Aline, aqui no Piauí, em Teresina em especial, a gente tem feito reiteradamente ações integradas, principalmente as operações do Draco de desarticulação. Apesar dessa sensação, isso é normal, as pessoas acabam consumindo muita violência, mas desde julho, a gente tem julho, agosto, setembro, a redução em Teresina do número de homicídios está na casa dos 50%. Então, assim, a gente vê como exitosa principalmente essa ação do Draco de desarticulação. Então, a prisão dos elementos que compõem essas organizações criminosas tem reduzido o número de homicídios em Teresina. Esse ano, Teresina, estou falando do recorte Teresina, a redução é na casa dos 20% do número de homicídios. Nós tivemos um janeiro muito ruim, fevereiro ruim, mas desde março a gente começa as quedas, mas no último trimestre, julho, agosto, setembro, a queda em Teresina é na casa dos 50%. Então, eu acho que essa ação do Draco, da Polícia Militar, da Polícia Civil... Serviço de inteligência também? O Draco é feito basicamente por inteligência, né? A gente tem feito um trabalho de inteligência, tem desarticulado. Lógico que a gente não consegue 100%, até porque existe uma rotatividade. A gente vai prendendo, outros vão sendo soltos. A gente monitora todos os encarcerados, junto com a Secretaria de Justiça, o Coronel Carlos Augusto. É um parceiro. Para você ter ideia, a população carcerária no Piauí esse ano já aumentou 1.000 pessoas. Então, era um número, aumentou 1.000 o número de presos. Justamente, trabalho dessa ação do Draco. E a nossa ideia é que isso continue, né? Tanto em Teresina como no resto do Piauí. Então, agora é atacar Parnaíba e as outras regiões, não permitir que o número de homicídios cresça. Só para a gente encerrar aqui, nessa semana vão ser entregues aí cerca de 200 viaturas novas. E essas viaturas, inclusive, a gente tem imagens aí, olha a quantidade de viaturas que são para vários batalhões. Então, para onde vão essas viaturas? Como que está o estado? Elas realmente vão ser substituídas, as antigas, pelas novas? Olha, nós tínhamos um contrato com 296 viaturas, 110 S10 e 186 Dusters. Nós vamos trocar esses 296 por 600, então nós vamos dobrar a frota de veículos locados. Serão 200 L200 e 400 Duster. Então nós vamos entregar os L200 agora na quinta e o Duster no começo do mês de novembro. Então são 600 novos veículos, vão ser distribuídos em todo o estado do Piauí. As picapes, elas são distribuídas na capital, mas principalmente no interior, onde há uma demanda por carros grandes, com tração 4x4, por conta do trabalho na zona rural. Então, todas as regiões do Piauí vão receber as L200. Em novembro, nós vamos entregar as Dusters, né, que são as SUVs, são aqueles carros menores, tem uma vocação mais urbana. Além disso, nós vamos lançar a Patrulha Cidadã aqui em Teresina e Parnaíba, que é um tipo de policiamento que vai ser um policiamento de proximidade comunitário nas regiões com maior número de ocorrências, tanto crimes violentos patrimoniais, são roubo e furto, como também os homicídios. Então, a gente fez o estudo, nós vamos lançar o Patrulha Cidadã. E a entrega também da devolução de celulares continua, esse serviço? Continua, na verdade, a gente tem atuação muito forte, o número de celulares tem caído, a ocorrência de roubo de celulares, e agora nós também estamos estudando, né, junto com a inteligência, combater o roubo de motos. O único crime que a gente não conseguiu ainda debelar aqui, homicídios caindo, número de roubo de celulares caindo, é o roubo de motocicletas, mas em breve a gente vai ter uma forte atuação, além das blitz, que são comuns, que combatem de alguma maneira esse roubo de moto. A gente ainda está pulverizado, agora a gente vai concentrar. Tá certo. Secretário, eu queria muito agradecer aqui a sua presença, tá? A sua entrevista conosco aqui no Notícia da Manhã. Um bom dia, boa semana para você. Obrigado para você também e para todos os telespectadores.